queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Juízes, Juízes no capítulo 6, do versículo 1 em diante. Juízes, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Juízes 6, do 1, diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém. Vamos orar pela palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que eu peço a Ti que o Senhor fale com cada filho Teu, Pai, assim como o Senhor falou comigo. Que possamos crescer, Pai amado, em entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio, Pai. Que tenhamos atenção àquilo que o Senhor quer ministrar conosco. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, Pai. Abençoa, Pai, nossas vidas, é o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu pedi um tema ao Senhor sobre essa mensagem, e o tema que Deus ministrou no meu coração é o Deus que escuta orações. Repita comigo: Deus que escuta orações. Nós temos um Deus que nos escuta, amém? Esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso, Ele sabe exatamente pelo que passamos, mas Ele quer escutar a nossa oração. Ele quer que nós conversemos com Ele, e aqui não foi diferente. O povo clamou ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. Mas quem leu já bem o Antigo Testamento, você sabe geralmente em que contexto que era que o povo falava com Deus, né? Em que contexto que era que eles iam clamar e falar com o Senhor? Geralmente é quando dava tudo errado, e daí eles iam e clamavam, e choravam, e Deus falava: olha, vocês fizeram tudo errado, mas eu vou ouvir vocês de novo, porque nós temos um Deus maravilhoso, que apesar de nós errarmos muitas vezes, Ele ainda para nos ouvir, Ele ainda para nos escutar. Naquele tempo Deus tinha reprovado o seu povo, pois eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor, e por isso também sofrido as consequências de seus atos, e foram subjugados pelos midianitas. Seus inimigos dominaram Israel, eles invadiam sua terra, destruíam as plantações, matavam e roubavam as criações, o gado, as ovelhas. A Bíblia fala que os inimigos, os midianitas, pareciam um enxame de gafanhotos. Era muita gente, eles acabavam com tudo. Pensa que tristeza,
você fazer as coisas, produzir e ser roubado. Então, era complicado, não era? E o povo, chegou uma hora que eles cansaram disso. Falaram, poxa, Deus fez tanta coisa no passado, vamos orar para Ele fazer novamente. Mas a primeira coisa que Deus me falou, quando eu estava meditando nessa palavra, é que ela começa assim: Deus tinha reprovado o que o povo de Israel tinha feito. Nós vivemos numa sociedade hoje, que ninguém reprova ninguém, diretamente, né? Eles pregam que nós temos que passar a mão na cabeça de todo mundo. Você vê até algumas pregações de gente famosa, é só amor e graça, né? Não tem reprovação. Mas o Deus da Bíblia, Ele reprova as atitudes ruins. Ele reprova as atitudes que nos fazem se apartar dos caminhos dEle, da presença dEle. E Deus tinha reprovado Israel. Então o povo sofreu algumas consequências por causa dessa reprovação. E uma delas foi que Deus permitiu que os midianitas reinassem ali. E depois o povo falou assim: não, olha, eu não quero saber de viver assim não, sendo roubado, furtado, morto, não, eu quero voltar para o Senhor. Mas meus irmãos, hoje também, se nós não atentarmos e não temermos ao Senhor, Ele reprova as nossas atitudes, em cada área e em cada detalhe. Então nós temos que sondar o nosso coração. Muitas coisas que nós estamos vivendo, é em virtude de decisões que nós tomamos. Às vezes eu vejo em alguns círculos cristãos, pessoas que espiritualizam tudo. Tudo é o diabo, tudo é o Satanás. Não. Muitas coisas são decisões nossas. E uma prova de maturidade é assumir as consequências daquilo que fazemos, para bem ou para mal. Nós temos que entender que Deus, o que Ele falou lá com Moisés? Olha, aqui está a bênção e aqui está a maldição. Escolha para que caminho você quer seguir. Então, Deus nos dá condições de escolher. Vivemos numa geração de cristãos que muitas vezes eles se exaltam pelos seus acertos. Então quando a gente acerta, a gente fala: nossa, eu sou inteligente, né? Olha a decisão acertada que eu fiz, olha o lucro que eu tive com aquela venda, olha aquilo que aconteceu. Nós geralmente, as coisas que nós achamos que vai criar que as pessoas vão admirar, falam: não, fui eu. E quando nós erramos, nós jogamos a conta para Deus. Muitos, quando erram, usam a frase: ah, mas se Deus permitiu, né? Deve ter um propósito nisso. Às vezes fazemos um negócio errado, compramos algo sem ouvir a Deus, trocamos de emprego sem perguntar para Deus, vendemos alguma coisa sem orar antes, aí dá tudo errado. E o imaturo diz: ah, mas se Deus permitiu. Uma coisa, meus irmãos, é andar na permissão de Deus, outra coisa é andar na vontade de Deus. Deus permite muita coisa, agora andar na vontade dEle, isso é uma decisão nossa. Então, não podemos justificar os nossos erros, nem aquilo que passamos, com permissão. Pessoas fazem escolhas, e nós fazemos as nossas escolhas, e as nossas escolhas têm consequências. A nossa semente, ela vai dar fruto lá na frente. Então eu escolho hoje como eu quero viver. Eu vi muitas situações na minha vida, pessoas que não tiveram educação financeira, viviam às vezes de empréstimo em empréstimo, de gastos em gastos, de desculpas em desculpas. Eu vi pessoas às vezes fazendo negócio tão ruim, perdendo muito dinheiro, por causa de desespero. Aí entrando, usando
limite para um monte de coisa, emprestando dinheiro em agiota e aquele rolo. Às vezes, já é consequência de atitudes erradas lá de trás. Então o negócio vai virando uma bola de neve. Eu já vivi decisões erradas assim na minha vida. Porque quando eu comecei a vida, foi isso que eu vi em muitos lugares. Então Deus teve que desconstruir isso na minha mente. Eu tive que orar para Deus, eu quero mudar. Eu não quero viver, porque eu entendi que o cristão não tem que dever nada para ninguém. Nós temos que ter em abundância para abençoar quem necessita. Eu entendi que ninguém tem obrigação nenhuma comigo, mas eu tenho obrigação com as pessoas. Eu tenho obrigação com a minha família. Agora o cristão imaturo, ele sempre acha que o outro deve alguma coisa, que o outro deve. Não, meu irmão. Se nós nos tornamos filhos de Deus, Deus nos emancipou, amém? Deus falou assim: ó, vocês são meus filhos. Então nós somos chamados a caminhar como filhos, não mais como empregados, não mais como escravos de ninguém, não do pecado e de nenhum outro sistema, filhos do Altíssimo. Então nós temos que, muitas vezes, desconstruir ideias erradas que nós assimilamos, às vezes por exemplos ruins, às vezes imitando pessoas que nós vimos durante o nosso crescimento. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos livres no Senhor. Essa liberdade tem que estar em todas as áreas. Tem pessoas que até são livres financeiramente, mas são reféns emocionalmente. Deus não quer que nós sejamos reféns de ninguém. A gente só se relaciona com o outro por carência. Nem gosta, mas não pode ficar sozinho. Então sempre tem que ter alguém do lado. Deus quer que você seja livre. Não se relacione com ninguém por carência, porque isso é um ídolo na sua vida. Deus nos chama de filhos. Como que você vê Jesus? Jesus, ele não era preso a nada, a não ser a vontade de Deus. A vontade de Deus, Pai, ele caminhava assim. Claro que às vezes nós crescemos e temos algumas demandas reprimidas, né? Nós queremos fazer e tal, mas às vezes isso daí não tem nada a ver com a vontade de Deus. A Simone sempre brigava comigo, eu já contei isso aqui, que sempre que a gente ia passear, ou ia em algum shopping, alguma coisa, eu sempre comprava camiseta. E se eu visse uma promoção, então, eu comprava 10 camisetas. E eu nem podia comprar, mas está na promoção, tem que comprar e tal. Então me matava para pagar em 10 vezes o negócio. Carência. Ó, eu vim até aqui, né, e tal, tem que comprar alguma coisa. Meu irmão, não tem que comprar nada. Quantas vezes nós fazemos as coisas, tomamos decisões erradas para querer a aprovação dos outros. Tem gente que vive trocando de carro por causa disso, porque tem que mostrar para o outro que está bem, às vezes nem consegue, não consegue pagar nem o boleto. Deus, e aí coloca Deus no negócio. A hora que atrasa o boleto, aí fala: Deus, se Deus permitiu isso aqui, Pai, não sei o que. Não, Deus não permitiu nada. Você não perguntou para Deus para fazer esse negócio. Mas depois, aí quer colocar Deus no meio do negócio. Eu sei porque eu já fiz isso um monte de vezes, e tive que aprender a duras penas a parar de fazer isso. Mas Deus vai renovando nossa mente, amém? Ele vai renovando nosso pensamento, Ele vai nos transformando. Isso é maravilhoso. O cristão maduro, meus irmãos, ele assume as suas responsabilidades, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Não coloca na conta de Deus o que foi decisão dele próprio. Não espiritualiza só o que deseja, mas caminha de forma firme e coerente. Por isso hoje, olha, o que nós mais escutamos no Brasil, sabe o que é? Ah, casa. Não, casa para pastor eu não alugo não. Aqui na cidade tem várias. Por quê? Coerência. Pois a pessoa assume um negócio acima do que pode pagar.
Pode pagar um aluguel de 600, aluga uma casa de 1.200. E daí as coisas não dão certo. O que acontece? Oh, Deus, Pai, não sei o que. Então, meu irmão, coerência. Deus quer de nós isso, que nós possamos assumir as nossas responsabilidades. Muitas vezes nos tornamos reféns de decisões erradas. A omissão é uma delas. Um não fazer que traz muitas consequências. A gente fala assim, mas Juliano, eu não fiz nada. Então não fazer nada é um problema também. Porque quando Deus quer uma atitude nossa e nós nos omitimos, isso também causa problemas e traz consequências. Quando eu sou omisso com relação a uma vida saudável, omisso com relação a exercícios físicos, omisso com relação ao cuidado com a minha vida, com a minha família, com a minha área financeira, eu me torno refém destas decisões. Olha que eu nunca me preocupei muito com a minha saúde não, sabe? Mas depois que o médico me deu umas notícias meio ruins, falei, vou mudar de vida agora. A gente falha muito nisso, meus irmãos. E às vezes é um não fazer. Ah, eu não vou para a academia. Ah, eu não vou me cuidar. Ah, eu não ligo de tomar um monte de refrigerante. Vai trazer consequências. E depois que as consequências vêm, vamos clamar daí, né? Vamos clamar a Deus aquilo que era para ter tido a decisão lá atrás. O irmão Wesley fez a decisão de não tomar mais Coca-Cola, né? Na vida. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do irmão Wesley aí, olha lá. Porque não tomar Coca-Cola é uma grande coisa, meu irmão. Decidir parar com o refrigerante não é fácil não. Eu estou tentando ainda, um dia eu vou chegar lá também. Por quê? São coisas que trazem prazer momentâneo, mas tem um preço, e o preço vai ser cobrado. Uma hora a fatura chega. Só que nós não ligamos para isso, né? Mas Deus se importa com as nossas decisões, e Ele quer que nós venhamos a tomar as decisões corretas na nossa vida, com relação a tudo, em cada área da nossa vida. Cada área que eu deixar, então tem gente que fala assim, não, a igreja é um negócio para a área espiritual. Não, você não está entendendo. Se você se tornou filho de Deus, Deus comanda todas as áreas da sua vida. Você está entregando o controle para o Espírito Santo de todas as áreas. Então se Deus comanda a minha vida, como que eu vou vir aqui orar, falar com Deus, e quando eu saio da porta eu sou outra pessoa? Aí lá eu posso fazer coisas erradas, lá eu posso mentir, lá eu posso enganar? Não. Lá eu posso não cuidar da minha vida e da minha família? Não. Coerência. Deus levanta cada um de nós, e Ele quer trabalhar cada área da nossa vida. A parte boa, sabe qual que é? É que Deus nos escuta. Então eu posso orar e falar com Jesus, para Ele mudar o que tem que mudar em mim, para que eu aprenda a tomar as decisões corretas, e comece a mudar as circunstâncias em minha volta. Porque aquele que sempre tem alguém para pôr a culpa, é aquele que nunca muda. Aquele que sempre fala, não, eu sou assim porque a minha mãe lá em 1900 e bolinha fez isso comigo. Não, eu sou assim porque o meu pai e tal. Não, eu sou assim. Realmente tem situações que você passa que é muito difícil, e às vezes outras pessoas contribuíram mesmo para você ser desse jeito, mas isso não é determinante. A única coisa determinante na nossa vida é a palavra de Deus. A única palavra final na nossa vida é Jesus, mais ninguém. Então quando eu decido servir a Ele, todas as outras coisas têm que mudar e se submeter à vontade de Deus. Agora, quando eu me escoro nas desculpas, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, aí eu falei, Tiago, por que você não vai na academia de manhã? Não sei quem que estava indo, meu irmão estava indo, né? Aí ele falou assim, eu falei, vai com meu irmão lá. Daí ele, eu não consigo. Eu falei, cara do céu, você usou a frase que eu odeio.
que não consegue, rapaz. Você decidiu agora que você não consegue. Como é que você não consegue? Nós só não podemos pecar, meu irmão. O resto, Deus nos autoriza a fazer qualquer coisa. É só o pecado que não. E sabe o que acontece com muita gente? Ele proíbe um monte de coisa, mas o pecado está rolando solto. Uma vez eu lembro de uma igreja, que o pastor falou assim: você não pode ter árvore de Natal na sua casa, porque aquilo atrai maldição, aquilo não sei o que lá, e 1 milhão de problemas, rapaz, o cara relatando da árvore de Natal. Falei, não pode ter um capeta na árvore de Natal, né? Não tem cabimento um negócio desse. Mas não é maldição, é problema, é não sei o que e tal. Meu irmão, o mesmo pastor, com 1 milhão de problemas atrás, mas o problema era a árvore de Natal. O problema era as bolas que estavam na árvore de Natal, sabe? Você acha que Deus está ligando para a árvore de Natal, meu irmão? Deus está ligando para a nossa conduta e para a nossa coerência diante da palavra de Deus. A árvore de Natal era a última coisa a se preocupar. Tinha 1 milhão de coisas erradas a mudar. Mas a religiosidade faz a pessoa fazer isso. Ela briga por causa da árvore de Natal, enquanto a vida está enfiada na lama. Deus nos quer coerentes com a palavra dele. Deus não quer que nós vivamos uma vida assim. Por quê? Porque quando nós tomamos as decisões corretas, então nós somos abençoados. Deus, ele viu o Gideão lá. Sabe o que ele viu o Gideão? O que diz a palavra? Esse tópico ficou com o nome: faça aquilo que você pode com aquilo que você tem. Repete comigo: faça aquilo que você pode com aquilo que você tem. Olha o que diz a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Repita comigo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus fala assim com Gideão. Gideão está ali escondido, mas está trabalhando. Gideão está escondido dos midianitas, porque ele acha, mas ele tem certeza que se os midianitas chegassem ali e vissem ele trabalhando o trigo, ele ia ser assaltado e morto. Mas o que ele decide fazer? Eu vou num lugar que esses caras não vão me achar. Eu vou malhar o trigo escondido nesse tanque de prensar uvas. Mas ele vai. Você entende que quem quer vai? Deus se agradou de Gideão, porque Gideão, apesar do medo dos midianitas, apesar de tudo aquele problema, ele não resolveu cruzar os braços. Ele não resolveu parar. Deus não nos chama a parar, Ele nos chama a perseverar. E Deus honra a perseverança, mesmo quando está tudo dando errado, mesmo quando as coisas estão difíceis. Deus nos chama a perseverar, porque isso é fé. Assim a nossa fé é provada, porque a fé tem frutos. Deus, ele se agradou de Gideão. E diz, Gideão foi escolhido por Deus para libertar o povo, sua família, da mão dos poderosos midianitas. Gideão estava malhando trigo no tanque. Gideão não é daqueles que apenas reclamam da situação ruim. Ele trabalha com o que tem. Ele dá o melhor de si como pode, mesmo que tenha que trabalhar escondido para sustentar a sua casa. Isso é uma escolha. Meus irmãos, eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu não tinha dinheiro para comprar livros. A gente trabalhava, eu fazia estágio, e eu ganhava acho que R$470, R$480, a faculdade era 430. Lembro que sobrava 50, 60 reais.
Aí tinha um cara que vendia livros, ele passava no fórum vender livros. Sabe o que eu fazia? Eu comprava os livros tudo parcelado assim. E ele me conhecia, ficamos amigos. Menói é o nome dele, muita gente boa. E ele fazia um monte de boleto para mim, boleto de trintão, de quarentão. Ele fazia aquele monte de boleto assim. De repente tinha mês que eu não conseguia pagar nenhum boleto. Eu falava: Menói, não consegui, não, vou fazer outro para você, eu cancelo esse outro aí, vou fazer outro boleto para você. E ele fazia. E eu levei a faculdade inteira assim, comprando livros desse jeito, porque eu sabia, meu irmão, que aquela era a única forma de mudar a minha circunstância, a minha situação. Trabalhe com o que você tem, da forma que você pode. Tinha pessoas que estudavam comigo, que nem trabalhavam, os pais pagavam a faculdade. Tinha pessoas que estudavam comigo, que tinham boas condições financeiras, comprava o livro que queria, mas eles não estudavam, e nem compravam os livros também. Às vezes eu ficava meio indignado, né? Falava: nossa, cara, se eu tivesse o dia inteiro para estudar. Mas sabe o que eu fazia? Eu fazia o estágio meio período, depois eu ficava o outro turno só estudando, depois eu ia para a faculdade. Porque eu falei: ou eu venço, que tem que sair alguma coisa disso daqui. Porque não adiantava eu ficar olhando para a vida do outro, que a vida do outro é mais fácil, a vida do outro é diferente. Porque o problema do cristão é que ele sempre acha que a vida do outro é mais fácil. É só com ele que dá o problema. Meu irmão, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, ninguém aqui está numa maca de hospital agora. Você puxa o ar e o ar vem. Só por isso você tinha que glorificar a Deus. Só por esse motivo já deviam ser gratos. Mas tem gente que passa a vida inteira, passa o dia inteiro reclamando, pensando: ah, Deus, podia ser diferente, né, Pai? Olha, eu podia estar em outro emprego, podia estar em outra situação. Não, é diante daquilo que nós vivemos que Deus nos honra. Porque a vida do ingrato nunca muda. A vida do ingrato vai ser sempre a mesma, porque ele só olha para o umbigo dele, é só as coisas dele. Agora aquele que serve a Deus, ele está olhando para o outro, ele está olhando em servir, ele está olhando no bem do próximo. Então as dificuldades que ele enfrenta não param. Com luta ou sem luta, eu prossigo para o alvo. Tem algo para mim e para a sua vida, amém? Deus tem coisas preparadas para nós, meus irmãos, mas é da forma que nós honramos hoje, aquilo que Deus nos deu hoje, que as coisas vão prosperar, que as coisas vão caminhar na nossa vida, em todas as áreas. Agora, às vezes nós criamos uma mentalidade de ficar reclamando sempre, e reclamar não muda, só piora a situação. Eu lembro que eu pedi para o meu pai uma escrivaninha para poder estudar, sabe? E meu pai tinha arrumado a escrivaninha, levou lá em casa, e eu ficava lá naquela escrivaninha. Quando eu conheci a Simone, acho que já tinha escrivaninha, né, amor? E às vezes a Simone ficava brava comigo, porque ela tinha um emprego, e ela subia a trabalhar, ela ia, almoçava em casa e subia a trabalhar, e eu ficava à tarde estudando. Daí ela falava assim: aí ó, eu vou trabalhar, você fica aí ó, sentado aí, não sei o que lá e tal. Não entendia que estudar também é um trabalho, porque é através daquilo lá que você consegue outras coisas, que novas portas se abrem nas nossas vidas. Por isso que nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia mais, além da dificuldade para a gente se mexer também, né? Eu lembro que durante vários anos a minha mãe, ela dava aula, né? Ainda não tinha passado no concurso, e o salário era baixinho, e ela tinha que pagar o aluguel de casa e comprar comida. Tinha anos que meu pai não ganhava nada, às vezes até o dinheiro da gasolina a minha mãe tinha que dar. E eu vi aquelas situações,
Eu falo, meu Deus, herança acho que eu não estou tendo não. Então eu vou ter que estudar e me virar aqui. Deus honra com aquilo que você tem, por menor que seja, conforme a forma que você trata o que você tem. Deus te honra com aquilo, meus irmãos. Por conhecer a palavra e ler desde cedo, eu aprendi que reclamar não adiantava, mas eu tinha que fazer o que era possível, o que eu tinha em mãos, mesmo que fosse pouco, ainda era muito diante de outras pessoas. Depois, meu irmão, com o tempo eu fui aprendendo, a duras penas, administrar as coisas, a duras penas entender que eu não deveria gastar à toa, que eu devia ser um abençoador do reino, um abençoador na vida das pessoas, mas para isso, eu tinha que ser zeloso com as minhas coisas, e não tratar de qualquer jeito, aquilo que Deus me colocou para cuidar. Deus olhou para Gideão, e se alegrou de ver um homem que mesmo com medo do futuro, mesmo escondido, não parava de trabalhar, que permanecia fazendo aquilo que podia, com aquilo que tinha em suas mãos. O segundo tópico diz: Deus escolhe seus filhos e vê o que ninguém pode ver. Deus escolheu Gideão, assim como Ele escolheu a mim e a você. Deus chama Gideão de poderoso guerreiro. Meu irmão, você acha que Gideão pensava isso daí dele? Ele falou: rapaz, agora Deus errou, agora esse anjo deu pulo errado aqui, chama eu de poderoso guerreiro, eu estou aqui escondido trabalhando. Nem guerreiro Gideão era, quanto mais poderoso. Gideão dá um monte de desculpa daí, fala: nossa, eu sou o mais pobre, da família mais pobre, da tribo mais pobre, não sei o que e tal. Deus fala: ih, rapaz, fui eu que te escolhi, cara. Deus escolheu você para causar mudança na sua vida, na sua família e na sociedade. Amém? Então não viva dando desculpas para Deus, apenas confie na palavra dele. Gideão teve que passar por um processo para aprender a confiar em Deus. E às vezes Deus faz isso com a gente, né? Deus manda uma palavra e não acredita muito, fala: não, ih, rapaz, será que é comigo isso daí? Agora eu acho que Deus errou, porque com o outro é mais fácil, mas comigo, a situação que eu estou passando, que eu estou vivendo, é impossível. E realmente, para nós é impossível, mas para Deus não há impossível, meus irmãos. Deus conhece o futuro e chama à existência coisas que não existem, como se já fossem. Por isso, homem, mulher, você que está pensando que não tem futuro, que não há como mudar sua vida, às vezes, até os sonhos que você tem são tão pequenos, diante dos sonhos que Deus tem para você, daquilo que Deus tem prometido para você. Deus quer que nós vejamos os campos brancos, que nós olhemos. Às vezes nós ficamos tão focados em um negócio, e aquilo não é nada que Deus tem para nós. Nós ficamos tão olhando para uma coisa. Eu falei isso: meu filho não aprendeu a erguer a cabeça ainda, e olhar como eu olho, e ver como eu vejo. Ele ainda está focado em negócio de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Eu estou mostrando para ele daqui para frente o negócio, ele está olhando lá no retrovisor. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Deus quer levantar você para mudar a realidade. Ele diz a você: filho, eu sou contigo, apenas caminhe na minha presença, meus irmãos. Ninguém perde com Deus, ninguém. Eu não conheço ninguém que se arrependeu de andar com Deus. Ninguém que falou assim: nossa, eu andei um tempo com Deus, mas não deu nada certo. Não. Todos que andam com Deus têm a vida totalmente transformada, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a lutas. O amor que tem no coração dele é algo inigualável. E sabe o que é a primeira coisa que Deus faz? Levantando o primeiro altar. Olha o que aconteceu. Como Gideão fala: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian.
O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Deus vai falar para Gideão assim: olha, Gideão, faz o seguinte então, o que você quer que eu te prove? Não, eu vou te trazer uma oferta aqui. Aí Gideão vai e traz um cordeiro para ofertar, e Deus fala assim: tá bom, coloca aqui em cima dessa pedra. Quando ele coloca em cima da pedra, o anjo do Senhor toca com um cajado ali, e o fogo sai da pedra e consome aquela oferta. Quando estava meditando nessa palavra, Deus ministrou no meu coração que a primeira coisa que acontece com a pessoa quando ela é levantada por Deus para fazer algo é consertar o altar na vida dela. Porque depois que sobe aquela oferta, aquele fogo e consome ali a oferta, um altar, Gideão faz um altar ali naquele lugar. Deus está reconstruindo altares em cada coração, em cada vida aqui. E o primeiro altar é nós e Deus. É um altar privado, só nós e Deus. Tem gente que quer ter um altar público sem ter consertado esse altar privado ainda. A primeira coisa que Deus faz é nos consertar no íntimo, é curar o nosso coração, é dedicar esse coração somente a Ele. Então Ele derrama do fogo dele nesse coração. Então Ele faz esse coração arder em chamas de amor por Ele. Então o primeiro conserto na vida de Gideão é consertar esse altar, o altar da vida dele. Então Deus sempre vai começar algo conosco, não para nós fazer alguma coisa, não é para levantar para fazer uma obra. A primeira coisa que Ele faz é consertar o que está aqui dentro. Porque quem sai fazer alguma coisa com isso aqui destruído ainda, meu irmão, só faz burrada. Pode servir aonde for, pode virar pastor, pode pregar, pode cantar, pode estar em qualquer ministério. Se esse altar não tiver curado, vai dar problema, e vai dar muito problema, e vai sangrar sobre muita gente. Então o que Deus quer em primeiro lugar é curar as pessoas que ainda não conseguem entregar o coração de verdade a Jesus, vivem com ansiedade com relação a tudo, ou tem inveja dos outros. Eu falo: não, eu quero curar isso no seu coração primeiro. Você tem que ter liberdade para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Constância. Meu irmão, eu fui inconstante em tanta coisa na minha vida já, que só Deus na causa. Eu tive que orar muito para Deus, falar: Deus, eu não quero mais voltar atrás dos meus propósitos. Eu quero começar um curso e terminar, começar uma obra e terminar, começar um planejamento e terminar. Porque eu era aquele que fantasiava um monte, perdi um monte de tempo fantasiando e olhando, mas na hora do vamos ver, meu irmão, na hora que começava as dificuldades, eu voltava atrás. E quando a gente fala com Deus, clama a Ele, Ele conserta. Ele faz a gente entender que nós temos que ter uma fase de maturidade, porque o imaturo faz todo mundo sofrer, faz a família sofrer, faz outro do trabalho sofrer, faz a igreja sofrer, todo mundo sofre, e todo mundo sabe, e quem é maduro todo mundo sabe também. Deus espera isso de nós, que nós tenhamos o nosso altar dedicado ao Senhor, consertado por Ele. Como que está a sua vida? Como que está o seu altar? Como que está a sua vida entre você e Deus? Você lembra da última vez que você chorou na presença dEle, que não fosse para pedir alguma coisa? Que você chorou somente por sentir a presença dEle? Se lembra daquele ambiente de glória? Você já sentiu isso na sua vida?
Deus está restaurando altares aqui hoje, e Ele quer restaurar a sua vida de intimidade com Ele, porque uma vida de intimidade verdadeira te leva a tomar decisões corretas em cada área da sua vida. Uma vida de intimidade verdadeira te faz renunciar àquilo que você não quer renunciar. Tinha um amigo meu, de uns 15 anos atrás, uma vez ele falou um negócio assim: não, olha só, Juliano, eu renunciei, não sei o que lá. Eu falei: que renunciou o quê, rapaz? Já não queria fazer isso daí? A gente já sabe que você não gostava disso, aí fala de renúncia. Ele: não, é renúncia. Eu falei: que renúncia, rapaz? Renúncia é você fazer algo que você quer fazer, aí por Deus você não faz. Você fala: meu Deus do céu, eu não vou fazer isso, pai, eu vou entregar para o Senhor, não vou fazer. Isso é renunciar. Agora, quando eu faço aquilo que eu já queria fazer há muito tempo, isso não é renúncia. Um altar dedicado ao Senhor, nós entregamos o nosso melhor para Ele. Depois disso, é levantado um segundo altar, e esse segundo altar é levantado em público. Olha só o que Deus diz para Gideão: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. O que aconteceu ali? Deus falou assim: agora, Gideão, que eu já consertei o teu altar comigo, agora você vai consertar o outro altar, mas é perante a sua família e perante a sociedade idólatra. Ele falou: agora você vai pegar o novilho do seu pai, aquele melhor que tem lá, de 7 anos de idade, e você vai vir aqui, você vai queimar ele na minha frente. Só que sabe o que você vai usar para queimar? Sabe que madeira que você vai usar? A do poste ídolo de Baal, que está lá no meio do meu povo. Então Deus tem um senso de humor, não tem? Ele fala assim: ele vai usar a madeira da que o povo usava para adorar os outros deuses. Essa mesma madeira vai ser usada para queimar. E eles vão entender que a glória e a honra é só minha, que só meu é o poder. E Gideão faz isso de noite, porque ele fala assim: rapaz do céu, vou pegar o novilho do meu pai, vou acabar com o poste ídolo, que todo mundo adora aqui, e é meu pai também que colocou isso lá, e agora? E ele vai e faz. Meus irmãos, entenda, o primeiro altar é privado, só você e Deus no teu quarto. O segundo altar é público, todo mundo vai ver. A família é a primeira. Gideão fala: vou fazer de noite, que a minha família vai ficar louca comigo, o pessoal da cidade vai querer me matar. Mas ele faz de noite, mas faz. Quando o pessoal acorda de manhã, cadê o poste de Baal? Cadê Azerá? Eu falei: tinha outra deusa também que eles adoravam. Elimina também, põe lá para queimar também. O segundo altar precisa ser levantado em público. Quando o primeiro altar entre nós e Deus é levantado, não conseguimos mais ficar parados. A mensagem queima no nosso coração e ela precisa ser entregue. Aquilo que não glorifica a Deus precisa ser derrubado nas nossas vidas. Deus fala para matar o novilho do pai, aquele de 7 anos, despedaçar o altar de Baal, oferecer o novilho como oferta sobre a madeira do ídolo que foi quebrado. Meu irmão, eu lembro que Deus tem preparado as coisas da forma dele, quando andamos na presença dele, e ele faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Deus quer consertar você o primeiro altar, porque o segundo todo mundo vai ficar sabendo. Quando eu lembro, a maioria das pessoas aqui conhece o meu testemunho, sabe da libertação que eu tive com relação a uma vida de jogo.
eu tive uma parte da minha vida que eu fui viciado em cartas, em baralho, em pôquer, e foi uma fase difícil, em que eu deixava todo mundo, deixava a Simone e o Isaac em casa, não tinha o Benjamin ainda, e ficava no meio dos tunguetes. Onde tinha jogo eu ia, quando não tinha eu inventava um jogo, eu dava um jeito. Viciado, eu chegava a coçar minha mão assim de vontade de jogar. Quando não tinha nada, aí tinha uns velhinhos que jogavam lá na Espírito Santo, sabe? Eu ia na casa de um velhinho de 80 anos, ficava eu e o velhinho lá jogando. Olha que vida. E foi difícil eu ser liberto disso. Deus teve que fazer algo sobrenatural na minha vida para eu conseguir ser liberto. A segunda vez que nós mudamos de igreja, nós mudamos num lugar que era a maior casa de pôquer aqui da cidade, onde a igreja estava antes de nós mudarmos aqui. Sabe por quê? Isso é Deus falando. Eu queimo os postes ídolos, eles servem só de oferta para mim, porque enquanto eu estava lá perdido no meio do jogo, com certeza o diabo estava rindo da minha cara e falando para Deus: ó, teu filho, onde é que está? Mas quando Deus torna a maior casa de jogo, de baralho aqui da cidade, numa igreja, e quem é o pastor? É aquele que já foi perdido no jogo. É Deus falando: não tem impossível para mim, nada é impossível para mim. Deus é Deus, Ele faz qualquer coisa, Ele restaura qualquer vida, mas nós temos que querer, nós temos que entregar. Ele restaura os altares, meus irmãos. Eu lembro também quando eu vim aqui na academia, eu entrava aqui, né, eu ficava olhando, cara, eu falava assim: nossa, ia ser legal se daqui fosse uma igreja um dia, né? Mas é claro que não tinha possibilidade nenhuma. Primeiro que eu nunca achei que a academia fosse sair daqui, e eu nunca achei também que nós ia ter condição de pagar o aluguel daqui também. Mas Deus tem honrado em cada detalhe. E quando você faz a vontade de Deus, Ele fala: ah, filho, é aqui que você quer? Então é aqui que eu vou te abençoar. Ele não só abençoou, não só tem nos sustentado, até compramos como é o nome disso aqui mesmo? Climatizador, né? Por isso está mais geladinho aí. E os irmãos vieram aqui ajudar a instalar, o Wesley, o Zaqueu, o Eduardo, o Douglas. Cadê o Douglas? Cabeça? Está na salinha? Lá está mais difícil agora lá então para ele do que instalar o ar aqui, instalar o climatizador. Mas Deus é tão bom que a gente foi orçar um climatizador novo, ia ficar uns 18 mil reais, né, que não tem nem como pagar. Conseguimos comprar esse usado que tinha só 4 meses de uso por 5 mil reais, parcelado ainda. Já teve irmãos que entraram em contato e falaram: eu quero abençoar aí sobre o climatizador. E Deus é fiel, Ele sustenta em cada detalhe, meu irmão, cada detalhe. A questão é: será que eu tenho me disposto, assim como o Gideão, e encarado as realidades, encarado as situações? Deus, Ele não tem problema com honrar em público, mas Ele quer ver no nosso altar privado o quanto nós o temos honrado. Sempre que Deus restaura o primeiro altar, Ele vai te levar a derrubar os postes ídolos do seu coração e confrontar os ídolos da sociedade, a religiosidade das outras pessoas, da sua própria família, através do seu exemplo, da sua conduta e das suas atitudes. Quando buscamos parecer com Jesus, brilhamos a luz dele sobre a escuridão, sobre as trevas que há no mundo. Gideão, que antes tinha medo apenas dos midianitas, sabia que se fizesse isso, até o seu próprio povo poderia querer matá-lo, mas ele decide obedecer a Deus. Chega um dia em nossas vidas que devemos escolher entre agradar as pessoas, os amigos e os parentes, e andar conforme o sistema, ser o legalzão, ou sermos obedientes e fiéis a Deus.
Deus nos chama a levantar o segundo altar em público e dizer: isso eu não vou fazer mais, Senhor. Trair nunca mais, me embriagar nunca mais, enganar nunca mais, mentir nunca mais, prostituir nunca mais, roubar nunca mais. Não vivo para agradar a mim ou as pessoas. Sou homem de Deus, mulher de Deus. Hoje levanto o meu altar ao Senhor Jesus na frente de todos. Deus nos chama, meus irmãos, a levantar esse altar em público. Primeiro consertar aquilo que é só nós e Ele, depois apresentar esse altar em público. E pode ter certeza, vai ter revolta. A hora que você resolve obedecer ao Senhor, tem que ocorrer uma mudança. Primeiro no nosso coração, depois diante de todos. Eu estou partindo para o final. Gideão passa por dúvidas e ele testa o Senhor. Você vai ver lá um pouco para frente, que Gideão, o que ele faz? Ele pega uma lã, e ele coloca na terra, e ele fala assim: Senhor, se é mesmo para eu libertar o teu povo, faz o seguinte, vou deixar essa lã aqui, e vou dormir. Quando eu acordar de manhã, se a lã estiver encharcada e a terra estiver seca, é porque o Senhor está comigo. Deus fala: tá bom, Gideão, pode fazer. Aí Gideão vai dormir. Ele acorda de manhã, a terra está seca e a lã está molhada. Eu acho que ele pensa assim: rapaz, vai que alguém veio aqui e jogou água só em cima da lã, né? Fala: não, Deus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso agora. Se o Senhor me permite, vamos inverter, eu vou deixar a lã aqui de novo. Mas dessa vez a terra inteira tem que estar molhada e só a lã tem que estar seca. E Deus fala assim: tá bom, Gideão, pode fazer. E Gideão faz, deixa a lã ali. Quando ele acorda no outro dia, toda o orvalho está sobre toda a terra, mas a lã está seca. Olha só a misericórdia e a bondade de Deus. Olha a paciência dele. Entendeu por que Deus ama a gente? Porque nós fazemos isso. Nós testamos a Deus. E Deus fala um negócio e a gente não acredita. A gente continua insistindo com coisa e fala: não, eu vou te provar que eu sou Deus na sua vida, em cada detalhe, meus irmãos. Muitas vezes nós temos dúvidas, mesmo quando o Senhor já foi bem claro conosco. Deus me deu muitas provas do meu chamado, mas eu duvidei muitas vezes. Mas algo queimava no meu coração, e eu sabia que Deus me chamou não somente para um altar privado, que é o mais importante, mas também para levantar um altar em público, para levar a luz dele sobre muitas vidas. Todos nós já tivemos medo, assim como o Gideão, porque é um desafio ter esse nível de compromisso com Deus, mas vale a pena obedecer a Ele em cada detalhe da nossa vida. Meus irmãos, Deus usa os simples, os que ninguém acredita, para mostrar que a obra é dele. Sabe como é que Deus faz quando eles resolvem ir para a guerra? Deus faz assim: chama os homens lá. Gideão levanta os homens. Sabe quantos homens são? 32 mil homens de Israel. Sabe quantos homens eram dos midianitas? 135 mil homens. Então era 32 mil contra 135 mil. Era meio difícil, né? Aí Deus fala assim: não vou levar tudo de gente não. Fala para eles o seguinte: quem tiver com medo pode ir embora. Gideão fala: quem tem medo pode ir embora. 22 mil vai embora, fica só 10 mil. Aí agora é 10 mil contra 135 mil. Sabe o que Deus fala? É muita gente ainda. Acho que Gideão fala: ô Deus, está de brincadeira, né? 10 para 130, meu Jesus. Aí Deus fala: não, é muita gente. Manda eles tomar água lá. Os que se ajoelhar para tomar água, você pode mandar embora. Os que tomam água, ele fala igual o cachorro, né? O que abaixa assim, mas traz a água, porque ele não abaixa a cabeça dele, ele traz a água até a boca. Esse vai com você. Sabe quanto ajoelha para tomar água? 9.700. Esses podem ir embora.
fica só 300. Agora é 300 contra 135 mil. Teve um vídeo que ficou muito famoso, né? Dos 300 de Esparta, né? A gente dava muita risada com esse vídeo. Porque é Leônidas, né, que fala que, temos uma guerra para encarar aí e tal. E daí o cara fala assim, mas quantos são, Leônidas? Eles falam assim, é um tanto de gente, né? Daí os caras falam, mas quantos que é? É 300 também, igual nós, assim? Ele fala um pouco mais, um pouco mais. Daí o outro, ele fala mais uma coisa, ele vai repetindo um pouco mais, sabe? É muito engraçado o vídeo. E quando eu li essa parte, lembrei desse vídeo. Porque eu fico pensando, o que Gideão estava pensando naquela hora? Que ficou só 300 contra 135 mil. Mas ele falou assim, não, se o Senhor falou, eu vou. Se é só com esses 300, eu vou. Quando Deus me chamou para o ministério, depois de muita luta entre mim, que eu não queria aceitar e tal, mas quando eu me convenci mesmo, falei, Deus, tá bom, eu vou obedecer, que se é para isso que o Senhor quer mesmo, então eu vou. Acho que não vai dar nada certo, mas eu vou, o Senhor está mandando, eu vou. Agora me dá uma igreja, então me dá gente e tal, me dá um templo, me dá gente que eu vou pastorear, então. Ele falou, não, você não está entendendo. Você pode sair, você vai começar só você e sua família. Mas que jeito? Não tem tempo? Não, sem tempo, sem nada. É só você, sua família, sua mãe, lá na casa da sua mãe. Só tinha uma Bíblia, um lugar para apoiar a Bíblia, um microfone e aquela caixa que está ali, que serve agora para o baterista ali ouvir o retorno. E não chama ninguém que era da sua igreja. Eu não chamei ninguém. Depois veio a Adriana e a Letícia, né? Cadê a Adriana? Larga a mão aí, Adriana. Aqui, a Leila. Mas eu não chamei, né? Eles decidiram vir. Eu não chamo ninguém que é de igreja nenhuma para vir para cá. Mas eu entendi porque que Deus falou para eu sair sozinho e começar. Porque Deus estava mostrando que Ele é Deus. E Ele faz o impossível acontecer. Eu pensava assim, a hora que eu entrava na casa da minha mãe, eu falava assim, não tem nenhuma placa aqui, mãe, como é que vão saber que eu estou dando culto, fazendo culto aqui, nesse lugar, tem que colocar apenas uma placa aqui fora, e tal. Mas Deus foi acrescentando cada um. E depois eu entendi por quê. Porque Deus queria que eu desse valor em cada vida, em cada pessoa que entrasse ali. E eu aprendi e entendi que uma igreja não precisa de templo, de nada. Vamos reunir lá fora, debaixo de uma árvore. Se o amor de Deus estiver fluindo, se a presença dele estiver, só isso. Pode ser na casa, pode ser em qualquer lugar. Nós não somos presos a nada. Glorificamos a Deus por cada detalhe que Ele preparou aqui, mas isso aqui não é o altar que é santo, é a sua vida que tem que ser santa. Tem gente que gosta de sacralizar lugares, né? Não, porque o altar não sei o que, não porque não sei o que lá, porque tem que estar de tal. Não, é o teu coração, é o teu altar, é aqui dentro onde ninguém vê, é só a sua vida e Deus. Quando aqui está consertado, aqui começa a aparecer também. As atitudes começam a mudar. A vida começa a fluir de nós. Deus direcionou Gideão. E ele desceu com aqueles 300. E ele dividiu em 3 grupos de 100. E falou assim, pega umas trombetas aí, pega as coisas. E ele desceu onde o exército inimigo estava. Ele falou assim, quando dá tal hora, vocês vão tocar essa trombeta lá. A hora que eles chegaram, Gideão antes ouviu um sonho de um dos midianitas. E no sonho ele via como se fosse um pão que descia e atropelava todo mundo ali. Quando Gideão foi, a vitória já é nossa.
Até os midianitas estão sonhando com a gente, descendo. Quando eles desceram e tocaram, a palavra de Deus fala que eles mesmos se assustaram e lutaram entre eles e começaram a se matar ali. Outros fugiram. Aí Gideão manda chamar outras tribos para ajudar. Eles perseguem cada um deles. Eles têm uma grande vitória, porque Deus levantou alguém que resolveu ouvir a voz dele e acreditar naquilo que Deus fala. Você tem acreditado na voz do Senhor? Deus não depende das nossas forças, mas da nossa submissão à palavra dele e da fé na sua promessa. Meus irmãos, Deus tem planos, Deus tem sonhos ao seu respeito. Deus tem obras maiores na minha e na sua vida do que tinha para Gideão. E muitas vezes nós renunciamos isso por tão pouco, por não consagrar o nosso altar de verdade ao Senhor, porque por ficar presos a picuinhas, a coisinhas, desculpinhas. Deus fala: para. Eu quero só a sua vida. Eu quero só consertar esse altar, que o outro eu vou levantar, o outro eu vou fazer através de você. Fique de pé agora.